Jesus, o pão da vida. Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio em carne e osso, cumprindo assim o que foi dito pelos profetas, de que o Messias viria para fazer o resgate e a propiciação pelos pecados do povo, é aquele também que nos dá o sustento e a força necessárias para atravessarmos as dificuldades inerentes à vida terrena. Baseado nesta temática, em que Jesus é o nosso sustento, que vamos discorrer hoje, e o texto bíblico usado para esta ministração encontra-se no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 22 ao 40. Nós, quando somos tocados pelo Espírito Santo, realizamos a conversão, o batismo e entendemos que estes passos são fundamentais para a comunhão com Deus. No entanto, o processo do desenvolvimento da salvação vai além, ele pressupõe o abastecimento e o fortalecimento de nossa fé, como elemento que mantém o indivíduo conectado a seu Senhor, e este fortalecimento é intermediado por Jesus, o qual assume o papel de alimento espiritual, imprescindível na caminhada cristã. Fazendo um paralelo com o envio do maná aos israelitas, no deserto de Sim, vemos que Cristo era representado por este alimento, o que simboliza o cuidado e a fidelidade de Deus com o povo, mesmo eles murmurando e sendo incrédulo de contínuo. Em Êxodo, capítulo 16, versículo 4 diz: Então, disse o Senhor Deus a Moisés, que eu farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu ponha à prova se andam na minha lei ou não. Claramente, o maná era o alimento diário, e isso, trazido aos dias de hoje, representa a Cristo como o mantenedor da Igreja. Voltando à passagem de João, naquele contexto, Jesus, após muitos milagres, encontrava-se à beira-mar, em Cafarnaum. Uma grande multidão de pessoas o encontrando, iniciam um diálogo. Assim, a multidão pergunta: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? No que Jesus rebate, afirmando que tal multidão só o procurava pelo alimento que haviam consumido, pois estas pessoas se alimentaram lá no milagre da multiplicação de pães e peixes. Em seguida, Cristo orienta essas pessoas a trabalharem para o reino de Deus, não pela comida que logo desaparece, mas sim por aquilo que conduz à vida eterna. E este alimento é gratuitamente oferecido pelo Filho do Homem. No verso 30, as pessoas perguntam qual sinal Cristo deveria realizar para que eles crescem nele, e eles ainda afirmam que seus pais comeram o maná do deserto. Então Jesus afirma que Deus foi quem providenciou aquele alimento, pois o pão de Deus é o que vem do céu, e dá vida ao mundo. A multidão replica, pedindo que sempre esse pão fosse fornecido, e é aqui, no verso 35, que está a ideia central deste estudo, pois nele está escrito: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aqui, claramente, o alimento do Espírito é Cristo, fundamental para a salvação. E o verso 40, também muito importante, diz: De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vier ao Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, estes versos inegavelmente conferem a Cristo o papel de pedra angular da Igreja e pão da vida. Com isso, a conclusão que se observa a partir da análise desta temática é a de que devemos, incessantemente, buscar a Cristo e rechaçar outras ideologias e ensinamentos que possuem caráter anticristo. Nos tempos atuais, com tantas informações e heresias sendo disseminadas, principalmente pelas ferramentas digitais, todo o conteúdo doutrinário e religioso deve ser minuciosamente comparado ao que está na Escritura, a fim de evitar que sejamos persuadidos e troquemos o verdadeiro Evangelho e a comunhão com Jesus, em detrimento de enganos e benefícios malignos. Pois, o que necessitamos é do pão da vida e ele está disponível, gratuitamente, na palavra e na pessoa de Jesus Cristo.